Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu sou o professor Tiago Malheiro Porcino. Hoje a gente vai falar sobre métodos de ordenação eficientes. Bom, mas antes de a gente falar sobre métodos de ordenação, vamos dar uma olhada na agenda de hoje. Bom, a gente vai ter, antes de entrar em métodos eficientes, vamos ver uma revisão da aula passada. A gente falou sobre Bubble Sort, outros algoritmos diretos, né? Modelos de diretos. Vamos rever esses conceitos básicos antes. Em seguida, nós vamos falar sobre ordenação eficiente, conhecer um pouco como que funciona a ordenação eficiente, passar um pouco sobre os algoritmos, né? Entrando aí, começando a entrar nas próximas aulas em algoritmos de ordenação eficiente, começando pelo Quicksort. Vamos ver aí como que se implementa o Quicksort, como é que ele funciona, quais são as regras do Quicksort. Também vamos ver a complexidade do Quicksort e a implementação do Quicksort em Java, que é a linguagem adotada no nosso curso. Né? Depois dessa aula, no finalzinho dessa aula, eu vou passar alguns exercícios para vocês de fixação, né, com o livro que a gente usa no curso, que é o do Cormen, né, e para entregar na próxima aula. E vou falar sobre o primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui em aula valendo ponto. E depois a gente vai ver aí alguns tópicos, né, que a gente vai acompanhar nas próximas aulas. Né? Por fim, eu vou deixar algumas referências para vocês poderem estudar em casa e também, além do Corme, né, que vocês já estão utilizando, para vocês melhorarem seus estudos em casa. Então, vamos começar. Na aula passada, pessoal, na aula passada, o que a gente viu sobre ordenar, né? O que é ordenar? Ordenar é correspondente a um processo de rearranjar um conjunto. Rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem específica. Né? E possui o objetivo de facilitar, né, com que você recupere dados de elementos de um conjunto ordenado, por exemplo. É, Imagina você tem a lista telefônica, dicionários, né, quando você vai buscar palavras, índice de livros, tabela de arquivos. Por exemplo, na lista telefônica, a gente tem nomes ordenados de ordem alfabética. Se você quer ir lá buscar Maria, telefone da Maria, no telefone, você vai olhar lá e vai buscar na letra M. Então, isso facilita a recuperação do dado, né? Do dado, qual dado que você quer na lista telefônica? O telefone de determinada pessoa. Então você vai direto na letra M. Você não vai buscar olhar o A, o B, o C. Você vai direto na letra M, porque você sabe que está ordenado. A mesma coisa dicionário, índice de livro e tabela de arquivos. Outro exemplo é, imagina você está num escritório de advocacia, você trabalha e tem inúmeros processos lá. Esses processos não vão estar em ordem alfabética, podem estar em ordem alfabética do cliente, mas muitas vezes estão ordenados por número do processo. Né? E aí você vai poder buscar no arquivo, né, numa pasta, você vai buscar pelo número do processo, que às vezes é ordem crescente, ou pode ser ordem decrescente também. Né? Enfim, a ordem ela pode ser de diversas formas. Né? Ela não necessita ser crescente ou decrescente, por exemplo. Bom, então, na aula passada, a gente viu, né, os métodos simples, né, os métodos diretos de ordenação, né, que são programas pequenos e mais fáceis de entender, de compreender, né, que ao mesmo tempo que são fáceis, eles ilustram com uma simplicidade maior os princípios de ordenação em estrutura de dados. Né? Mas esses programas pequenos, eles são mais adequados para quantidade pequena de dados, né? A gente não utiliza esses algoritmos uma quantidade real de dados, né? Que a gente tem hoje, né? Uma quantidade grande de dados, senão vai ter problema, né? O problema é que a complexidade é muito alta, né? A complexidade desses algoritmos mais simples, em geral, é O de n ao quadrado.
E O de n ao quadrado não é uma complexidade boa. E aí, imagina você ter uma complexidade quadrática quando você tem 1 milhão de dados, 100 mil dados, entendeu? Então, esse é o grande problema desses algoritmos simples, né? Outra característica também é que esse algoritmo ele é executado apenas uma vez ou algumas vezes, né? Ele não é um algoritmo que tem da sua natureza ser recursivo. Bom, continuando aqui, né, a gente viu também, isso é só uma revisão da última aula para quem faltou também, nós temos 3 tipos de ordenação simples, né? A ordenação por seleção, por inserção e por permutação. Como foi visto na aula passada, também vimos o método Bubble Sort que nós implementamos em aula, na aula passada, né? Bom, a partir daí, nós temos a ordenação eficiente, que é o oposto da ordenação simples, né? Os métodos eficientes, eles já são métodos mais adequados para grande volume de dados, eles já utilizam a recursividade, muitos deles utilizam a recursividade, e nós temos 3 tipos de métodos, pelo menos 3 tipos de métodos, né? Diferentes tipos de métodos, né? Que são a ordenação por particionamento, que podem ser usados, pode ser alguns algoritmos, por exemplo, que podem ser, que a gente pode exemplificar, é o Quicksort e o Merge Sort. A gente tem a ordenação por inserção através de elementos decrescentes, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas um exemplo é o Shell Sort, se vocês quiserem já pesquisando sobre isso, é bom também. E a gente tem a ordenação de árvores, né? Um exemplo é o Heap Sort, que a gente também vai ver futuramente nas próximas aulas, né? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver, a gente vai começar a navegar aí pela ordenação por particionamento, né? Então, nós vamos começar a aula de hoje falando um pouco sobre o Quicksort e na próxima aula o Merge Sort, né? Então, a gente vai começar a introduzir a ordenação eficiente por particionamento. Bom, o Quicksort ele é um dos algoritmos mais conhecidos por programadores e também mais batidos na estrutura de dados, justamente porque ele é um algoritmo que a complexidade é baixa, né? E a ideia, a grande ideia assim, do Quicksort, que é uma coisa que vocês gravem isso, tatuem isso no braço, a ideia é dividir para conquistar. Esse é o grande princípio do Quicksort, né? Basicamente, o Quicksort ele particiona, né? Ele divide uma lista de elementos em 2 partes, né? E classifica isso independentemente, né? Ele classifica isso, ou seja, ele ordena essas partes de forma independente. Então, a ideia básica do Quicksort é você dividir o problema, né? Vou ter um vetor, eu vou dividir esse vetor em um conjunto de itens, de N itens, e eu divido em subproblemas menores, né? Esses problemas menores, eles são ordenados de forma independente, ou seja, classificados de forma independente, né? E aí eu vou fazendo outras divisões até que os resultados podem ser combinados no final para produzir a solução final. E o que é a solução final? É o vetor ordenado. Tá bom? Tá tranquilo até aí, galera? Tranquilo? Posso seguir? Então, beleza. Vamos lá. Bom, eu vou dar alguns passos aqui, né? Esses são alguns passos do particionamento, né? Que eu falei, dividir para conquistar, do Quicksort. Primeiramente, a gente vai escolher um pivô, né? Então, imagina que eu tenho um vetor e eu vou escolher um pivô, né? Eu já vou explicar melhor sobre isso. A outra tarefa que a gente tem que fazer é percorrer o vetor da esquerda até o pivô, né? Até o pivô. E depois nós vamos percorrer, né? Vamos percorrer o vetor da direita, ou seja, do fim até o pivô, né? Dado isso,
Uma vez que a gente encontre uma regra, sabendo que eu vou falar no próximo slide, se aquele algoritmo não tiver de acordo com a regra dele, o lado esquerdo e o lado direito, né, que tem uma regra específica que eu já vou explicar, nós executamos uma função de troca entre o vetor de início, que é o ponteiro para o início, com o vetor no ponteiro do fim. E aí a gente continua recursivamente esse processo até que os apontadores início e fim se cruzem. E aí a gente vai no processo de outra regra que eu já vou falar. Mas explicando sobre os vetores, o lado esquerdo e o lado direito, uma vez que a gente dividiu o vetor, a gente está particionando o vetor, a gente particiona esse vetor de tal forma que os itens do lado esquerdo do vetor, eles precisam ser menores ou igual ao pivô. E os itens à direita do vetor, eles são maiores do que o pivô. Entendeu? Então, bom, vamos olhar esse exemplo prático aqui, que aí vocês vão entender um pouco melhor como é que isso funciona. Mas vamos lembrar das regras que nós temos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que aqui? É escolher o pivô. O pivô pode ser qualquer elemento do seu vetor, né? Mas a sua escolha do pivô vai definir a complexidade do seu algoritmo. Se você escolher o pivô no lugar errado, pode ser que seu algoritmo tenha uma complexidade muito alta, né? Então, uma das formas de escolher um pivô que traz a gente a chance de ter, médio caso, uma complexidade boa é escolhendo o elemento do meio, né? Mas a gente pode também escolher o primeiro elemento ou o último também, que também funciona. Mas vamos escolher o elemento do meio. Para escolher o elemento do meio, nós olhamos o index, né? Temos o index desse vetor que vai de 0 a 6, são 7 elementos, né? E eu pego o início e somo com o fim e divido por 2. Mas aí a gente fica na dúvida. Mas, Thiago, se o vetor tiver, por exemplo, 8 posições, não 7, né? Ele vai de 0 a 7, né? A minha divisão não vai dar número fracionário? 3,5? Vai. E é por isso que a gente usa o piso, né? Todo inteiro, né, na programação, você pega o piso, né? Então, o que é o piso? É o valor, o primeiro valor abaixo, né, do valor atual, ou seja, 3,5. Qual é o primeiro valor inteiro abaixo de 3,5? É 3. Então, a gente sempre vai pegar o piso nesse caso. Tá entendido aí até aí? Tá tranquilo? Então vamos nessa. A gente tem aqui, vamos olhar também, a gente tem aqui o ponteiro para o início, está apontando para o início do vetor, e nós temos o ponteiro vermelho ali apontando para o fim, né? Calculamos o pivô, que está na posição 3, né? Posição 3, valor 5, né? E aí o que a gente começa? O algoritmo. A gente vai percorrer com o ponteiro azul, início, da esquerda até o pivô, né? E vai percorrer. E a gente vai perguntar para cada interação o seguinte: V início, ou seja, V na posição 0, é maior do que o V na posição P, que é o pivô, na posição 5? Ou seja, 3 é maior ou igual a 5? Não é. Isso significa o quê? Significa que o 3 está na posição correta. Lembra que eu falei atrás que os elementos à esquerda do vetor precisam ser menores do que o vetor? Então, 3 é menor do que o ponteiro, do que o pivô, desculpa, do que o pivô. Elementos à esquerda precisam ser necessariamente menores do que o pivô. Então, a regra está sendo obedecida. Então, V de 0, né? V3 é maior ou igual a 5? Não é. Ele está na posição correta. Então eu apenas ando com o ponteiro início. Isso incrementando o ponteiro início. E aí eu vou para direita, para o ponteiro da direita, o ponteiro fim. E aí eu pergunto, mesmo agora, eu vejo o fim, lembrando que o fim vai percorrer o vetor a partir da direita até o pivô. Ou seja, eu vou decrementando o ponteiro fim,
né? O index fim, né? Então, eu faço a pergunta também. V na posição fim, 6, que é a posição 6, ele é menor do que o valor do pivô? Nesse caso, ele é. Sim, 2 é menor do que 5. O que isso significa? O 2 está na posição errada, porque a gente sabe que os elementos do vetor da direita precisam ser maiores que o pivô. Então, o que eu faço? Eu troco o V início, que é o início na posição atual, que é 1, com o V fim. E eu ando os dois ponteiros, início e fim, eu ando uma casa em direção ao pivô. Ou seja, eu incremento o início e decremento o index fim. Dessa forma. Andou? Beleza. Galera, tranquilo até aí, né? Tranquilo. Então beleza, vamos nessa. Então, voltando lá, a gente tinha acabado de ir no ponteiro da direita, agora a gente volta para a esquerda de novo, né? Então a gente está olhando agora de novo na esquerda e faz a mesma pergunta. Esse ponteiro aqui, início, na posição 2, o valor 4, o 4, ele é maior ou igual a P? Não é, né? Ele é menor, ele está na posição correta, né? Então, eu apenas ando novamente com o ponteiro início, né? Note que ele já está andando, está no 5 já. E aí eu vou lá para direita de novo, né? E lembrando que a gente faz aquela regra de percorrer da direita até o ponteiro, né? E aí eu faço a pergunta de novo. V fim na posição 5, valor 7. 7 é menor do que o V na posição P? 5. 7 é menor do que a P? Não é. Não é. Então significa que o 7 está na sua posição correta. Então eu apenas ando com o ponteiro fim em direção ao pivô. Andei. E aí eu volto de novo para a esquerda. Fico sempre revisando, tá? E aí eu percorro também, estou na posição 3 do início, né? Então eu pergunto novamente, o V início na posição 3, valor 5, né? Esse valor, ele é maior ou igual a V, P, V do P, que é o 5 também? 5 é maior ou igual a 5? Sim, 5 é igual a 5, né? Então o que eu faço, galera? Eu troco o V início com V fim, né? E ando os ponteiros, né? Ando com o início e ando com o fim, né? Cada um para sua direção, né? E aí, note que depois que eu troquei, eu andei com os ponteiros, note que agora a gente tem uma situação um pouco diferente, né? O ponteiro fim, ele tá maior, ele tá menor do que o início, né? O início tá maior do que o fim, né? O início agora tem index 4 e o fim tem index 3, né? Então, mas vocês podem notar também, reparem que a regra, né, dos vetores, dos elementos menores que o pivô estão à esquerda e os elementos maiores que o pivô estão à direita. Isso está sendo obedecido. Os valores estão certos aqui, né? A gente está vendo 3, 2, 1, 3, 2, 4 e 1 menores que 5 à esquerda e 7, 6 à direita. Então, beleza. Nesse momento, quando acontece esse tipo de coisa, o que a gente tem que dividir o vetor em duas partes. Isso significa esquerda e direita, considerando o pivô 5, né? Que é o nosso pivô calculado desde o começo, né? Então, beleza, a gente dividiu aqui, né? Vocês podem ter opcionalmente enviar o 5 para a esquerda ou para a direita. Isso é opcional, depende do código que vocês vão fazer, né? Mas fato é, vocês têm elementos menores, que o 5 menores ou igual ao 5. Nesse caso a gente está indo porque a gente usa o elemento menor ou igual a 5, menor ou igual ao pivô à esquerda e elementos maiores do que o pivô à direita. Então nós temos aqui, né, o subconjunto à esquerda, vamos trabalhar nele. E o que a gente faz? A gente usa a mesma lógica anterior. Criamos um ponteiro para o index do início, um ponteiro para o fim, então temos início e fim também, né? E calculamos o pivô com a mesma forma que usamos no vetor inteiro, o vetor grandão, né? Nesse caso, a gente fez o cálculo. Primeiro index 0 mais 4 dividido por 2 deu 2. Então, o pivô é 4, né? Pivô igual a index 2 aí, né? Então, a gente, recursivamente, a gente faz esse processo
e a gente vai tendo subvetores, né? Subvetores. E eles vão se ordenando de acordo com esse algoritmo, e a gente vai vendo que aos poucos, né, os subvetores vão sendo ordenados. E no final a gente tem aí o vetor completo, todo ordenado novamente, né? Uma outra forma, pessoal, da gente ver isso é através do pseudocódigo, né? Então, eu preparei esse pseudocódigo aqui para ficar de uma forma bem simples, né? Para vocês poderem estudar também, né? A gente tem aqui os mesmos elementos que eu falei na forma ilustrativa, né? O quicksort e o particiona, né? Mas vamos ver passo a passo como é que cada um tá, né? Vamos começar pelo quicksort, né? Vocês podem ver até, né, que a função do quicksort aí ela recebe três parâmetros, né? O vetor, a posição inteira, início e o fim, né? Então, alguns livros, né, o Cormen, por exemplo, você vai ver como A, tá? Porque o A é de array, né? Em inglês eles botam como A, né? Então, em seguida a gente tem aqui uma condição que concorda que se a gente tem um vetor com uma posição, significa que esse vetor já está ordenado. Não tem o que ordenar aí, não é verdade? Então, não tem o que ordenar. Eu tenho um elemento 5 e o vetor tem uma posição. Esse vetor está ordenado, não tem o que comparar, não tem o que buscar, né? É a mesma coisa um arquivo com uma folha só. Não tem o que ordenar, só tem uma folha, só tem uma pasta para buscar, né? Então, o que eu faço? Eu retorno o algoritmo, ou seja, eu saio da função, né? Eu dou um return. Aí, no caso, eu botei retorno, né? E, bom, aí que começa. A gente começa a chamar a função particiona, que eu já vou explicar, né? Que ela trabalha junto com o quicksort. E essa particiona, ela vai ser responsável por dar o valor do pivô atual desse vetor, né? Uma vez que eu tenho o valor do index do pivô, eu consigo chamar recursivamente o quicksort, passando o vetor, o início e a posição do pivô menos 1, ou seja, o início até o pivô, né? E posso fazer isso novamente, considerando, lembre-se, o lado direito do vetor. Então eu passo também o vetor, mais a posição depois do pivô e até o fim do vetor. Então eu consigo dividir isso, como falei, dividir para conquistar, né? Bom, e aí lembra que a gente está chamando a função particiona, né? Então vamos dar uma olhada agora na função particiona. A função particiona, ela recebe os mesmos valores, né? A mesma configuração do quicksort. Início, vetor, posição inicial, posição final. Mas note que a gente está parametrizando aqui no quicksort. Anteriormente, a gente está escolhendo o valor que a gente quer, que é para início e para fim do vetor, né? Quando a gente divide esse vetor. Então, basicamente, a função particiona, ela vai definir um pivô, né? E ela vai separar os elementos da esquerda, os elementos são menores do que o pivô na esquerda, e os elementos são maiores do que o pivô à direita, né? E aí, bom, a gente vai começar aqui, né? A gente seleciona um pivô com índice, conforme eu falei, pegando o índice do pivô, né? Pegando o índice intermediário, né? O médio, né? Dividindo por 2, né? E o piso também, para poder ter o valor do pivô nesse caso, né? E a gente cria aí uma nova variável, um novo ponteiro para criar e armazenar a posição inicial desse vetor, né? Bom, a partir daí, a gente vai varrer esse vetor do início ao fim menos 1. Né? Vamos até o penúltimo elemento. E vamos perguntar sempre, se o valor no índice atual do vetor for menor do que o valor do pivô, a gente
faz a troca da posição dos valores, né? E incrementa a posição do pivô de início, né? E a gente vai fazer esse loop, essa operação, varrido até que chegue no penúltimo elemento do vetor. Isso por quê? Porque ele vai fazendo as trocas e já vai ordenando, conforme eu mostrei no exemplo ilustrativo. E por fim, ele pega o último elemento, depois que ele passou no loop, e ele faz a troca desse último elemento com o elemento atual de PI, que é o ponteiro do início. Então ele troca o fim com o início na última vez, porque ele sabe que o PI vai estar na posição, ele já vai trocar para a posição correta. Entendeu? E por fim, né, é retornada a última posição do ponteiro de início, né? Já com o seu pivô atualizado para o Quicksort, entendeu? E aí você consegue lá no Quicksort já ter um outro pivô para você poder ou dividir novamente esse vetor, subdividir esse vetor para poder ordenar ele. Bom, galera, outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês aqui, né? É a parte de complexidade, né? O Quicksort, por que ele é muito popular, né? Ele é muito popular porque ele é um algoritmo de ordenação simples, tecnicamente simples, e ele possui um médio caso, melhor caso, né? Ele possui uma complexidade boa, né? Uma complexidade logarítmica, né? Odd log de n. Odd n log de n, né? Isso no melhor caso e também no médio caso. Ou seja, o melhor caso é o melhor caso. Médio caso é quando, na maioria das vezes, no dia a dia, por exemplo, médio caso. E o pior caso, odd n ao quadrado, que não é bom, né? Mas o pior caso não é, por exemplo, médio caso, é uma coisa rara. Por exemplo, alguns casos ele tem odd n ao quadrado. Um deles, por exemplo, é quando você tem um vetor já ordenado de forma decrescente e você quer ordenar de forma crescente. Ou seja, imagina um vetor que seja nessa ordem: 5, 4, 3, 2, 1. E você quer ordenar ele de forma crescente: 1, 2, 3, 4, 5. Então, a complexidade para você ordenar um vetor que já está ordenado de forma decrescente para crescente é O de n ao quadrado. Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo isso daí? Então, vou continuar, beleza? Bom, então, a outra coisa que a gente tem aqui para ver, né, é o Quicksort implementado em Java, né? Eu deixei esse código aqui nesse link, galera, para vocês baixarem, para vocês poderem estudar também e até para vocês modificarem esse código. O Quicksort, essa versão do Quicksort que eu estou apresentando para vocês é uma das versões. Existem versões que são melhores, né? Então existem estudos aí para você poder otimizar o Quicksort, fazer de forma melhor também, entendeu? Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui, né, na implementação em Java, né? Então à esquerda, olhando à esquerda aqui, né, o método QS ali, Quicksort, eu tenho a mesma coisa que eu mostrei no pseudocódigo para vocês. Eu tenho um vetor de inteiros, eu tenho um inteiro de início, né, que é a minha posição inicial, e eu tenho fim, né? Entretanto, eu fiz diferente aqui no código em Java. Lembra que lá eu estava verificando se o tamanho do vetor era 1? Aqui eu estou fazendo uma coisa muito parecida. A diferença que eu estou fazendo, eu estou verificando de cara se a posição início é menor do que o fim. Então eu só vou executar o código enquanto a posição início for menor do que o fim. Lembra que eu falei que quando os vetores se cruzam, quando o fim é maior do que o início, é porque eu tenho que parar o algoritmo? Eu tenho que ter feito a última particionada e não posso mais rodar ele porque eu já joguei os elementos menores que o pivô para a esquerda e os maiores que o pivô para a direita? Pois é. Então, isso é a mesma coisa, né? Eu posso fazer dessa forma também, né? Então, vamos lá. Eu chamo o método particiona e o particiona, né? Ele está calculando o pivô
e separando os elementos para a esquerda, para a direita, como eu falei anterior, e está atribuindo a API o novo índice do pivô calculado no lugar correto, né? E aí, em seguida, recursivamente, né, eu chamo o próprio método quicksort, passando o vetor, o início e uma posição anterior a esse pivô que foi calculado. Né? Então, a pivô PI menos 1. Né? E eu chamo ele novamente, né, passando a mesma coisa, o vetor, mas agora a posição de início da minha segunda chamada é a minha posição, uma posição depois do pivô calculado, até o final do vetor, até a posição final do vetor. Beleza? Tranquilo e sereno? Então, vamos seguir. Agora, a gente já sabe o que o Quicksort faz, mas vamos ver o particiona novamente. Né? O particiona, a gente está calculando o pivô na primeira linha. Como falei, o pivô, o elemento central. Né? A gente está pegando o índice do menor elemento IPI, né? E está fazendo o loop do início à posição, uma posição anterior ao fim do vetor. Né? E aí a gente pergunta cada interação dessa se o índice corrente é menor ou igual ao pivô, conforme eu mostrei no exemplo ilustrativo. Né? Então, se esse elemento for igual ou menor ao pivô, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou incrementar o meu índice do menor elemento, né? E eu vou fazer a troca, conforme eu mostrei no exemplo ilustrativo. Né? E eu vou fazendo a troca sempre que for menor. Note que a gente tem um i++ no for. Esse i++ ele está incrementando o for. É para aquelas vezes que quando o valor do ponteiro início ou do fim, o valor do ponteiro início ele não é menor ou igual ao pivô. Quando ele está no lugar errado, ele troca, faz a troca aqui, incrementa esse pivô. Mas quando ele não troca, ele apenas anda com o ponteiro. Entendeu? Ficou claro? Então, beleza. E aí eu vou até o final, porque eu sei que o último elemento que eu deixei para trás, eu posso fazer a troca dele com o fim, que é o pivô com o fim. Entendeu, pessoal? E aí eu retorno, o que eu retorno aí? Eu retorno o meu pivô para o quicksort calcular novamente e esse método ser chamado de forma recursiva. Bom, mais um recadinho aqui, as referências. Eu estou deixando algumas referências aqui para vocês. Eu sei. O Cormen é um livro meio difícil às vezes de ler, né? A biblioteca aqui tem a versão em português do Cormen, vocês podem pegar à vontade lá para utilizar, pegar emprestado na biblioteca. Mas eu sei que às vezes ele é um pouco complicado de ler, por isso que eu estou sugerindo outro livro também para vocês consultarem. Não quer dizer que vocês não vão usar o Cormen, vocês vão usar outro livro também, que é a Introdução à Estrutura de Dados com Técnicas de Programação em C, do Neto e do Valdemar Seles. Dúvidas? Vocês, por favor, mandem e-mail com dúvidas. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail. Né? A única coisa que eu peço é que vocês escrevam a dúvida e, se for referente ao slide, vocês coloquem o número do slide. Tá bom, pessoal? Um abraço, bom final de semana para vocês e até a próxima.